Olá, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um dia das nossas atividades. É o nosso vídeo resumo, das nossas atividades do dia para você que não pôde estar presencialmente com a gente nem nas nossas aulas online. Então tem a oportunidade de poder acompanhar aí um pouquinho das nossas atividades e realizá-las em casa, tá bom? Hoje é dia 28 de abril de 2021, quarta-feira. Dia 28 de abril de 2021, quarta-feira. Nossas disciplinas de hoje é português e ciências, tá? Então vamos começar com a nossa disciplina de português hoje. Coloquem lá na página 8 da nossa disciplina de português. Página 8 da nossa disciplina de português. Nessa atividade aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com os sons representados pela letrinha C. Então vamos trabalhar com a família silábica da letrinha C. O C, junto com o A, forma o K. Junto com o E, forma C. Junto com I, Si. Com o, Co. Com o, Cu. Formando a família silábica do C. K, C, Si, Co, Cu. Vocês perceberam que o sonzinho é diferente? C com A forma o K. Sonzinho do C nas vogais A, O e U é o K. C com A, K. K. C com o, Cu. Cu. E C com o, Cu. Cu. Diferente da letrinha C, acompanhada com as vogais E e I, que formam o C com E, C. C. Faz o sonzinho da própria letra, né? C. E o C com I que faz o Si. Si. Vê como é diferente? C com A, K. C com E, C. C com I, S. C com O, Co. C com U, Cu. Então, o sonzinho da letra C, ele vai mudar acompanhado das vogais E e I. Quando estiver com a letrinha E e com a letra I, ele vai fazer o sonzinho S. S. Quando ele estiver acompanhado da vogal A, O e U, ele vai fazer o K. K. Deu para entender? Treine aí em casa bastante, tá bom? Para você ficar craque aí na letrinha C, tá bom? Depois, é a nossa primeira atividade aí, leia as palavras dos quadros, depois faz o que se pede. Nós temos uma primeira palavrinha aí, que é o macaco. Macaco. A palavra macaco. Quantas letrinhas a palavra macaco tem? Conte aí pra mim e você vai responder aí no primeiro quadradinho da nossa atividade, da letrinha A. Conte quantas letrinhas tem, lembrando as letrinhas aí, A, B, C, D, são as letrinhas do alfabeto, né? Então você vai colocar aí quantas letrinhas tem a palavra macaco. Descobriu quantas letrinhas tem a palavra macaco, você vai responder para mim quantas sílabas tem a palavra macaco. Lembrando que para a gente descobrir, é toda vez que nós abrimos a boquinha, ma-ca-co ou ma-ca-co. Descobriu quantas sílabas tem? Você vai responder para mim aí no quadradinho ao lado também. Depois, você vai copiar para mim aí, na letrinha B, as consoantes da palavra macaco. Quais são as consoantes da palavrinha macaco? Você sabe? Ficou na dúvida? Pega o seu alfabeto e veja lá. Então, é o B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Isso são as consoantes. Então, você vai descobrir para mim quais são as consoantes da palavra macaco. Descobriu quais são as consoantes? Você vai colocar para mim quais são as vogais da palavrinha macaco. Lembrando que as vogais são A, E, I, O e U. Descobriu as vogais da palavrinha macaco? Você vai escrever para mim também lá, tá bom? A nossa letrinha C está pedindo para que a gente escreva uma palavra que comece com a primeira sílaba da palavra macaco. Então, macaco. Qual é a primeira sílaba da palavra macaco? O ma, M com A, ma. Então, você vai escrever para mim uma palavra que comece com ma. Mala. Que mais? Maria. Você vai descobrir para mim outras palavrinhas e você vai escrever para mim, tá bom? Depois, você vai escrever uma segunda sílaba da palavra macaco. Qual é a segunda sílaba da palavra macaco? Macaco. É o K, C com A, K. Vai escrever também uma palavrinha que comece com K. E depois a última sílaba, qual é a terceira sílaba da palavra macaco? O co, C com O, co. Você vai escrever uma palavra para mim que inicie com a sílaba
co. Fácil até aí? Vocês vão fazer essa mesma atividade na segunda atividade aí da nossa folha, página 8, que é com a palavra careta. Então, vocês vão fazer da mesma forma, contar quantas letrinhas tem, quantas sílabas, escrever consoantes, separando de vogais, e escrever uma palavra para cada sílaba da palavra careta. Então, careta. Você vai pegar e escrever uma palavra com cada sílaba da palavrinha careta, tá bom? E a nossa atividade da página 9 é pinte as sílabas que formam o nome dos elementos representados nas imagens. Então, nós temos algumas imagens aí, ó. Vocês vão ver algumas imagens. Colete, cadeira, abacate, círculo, binóculo, brincos, casaco e colher. Você vai pintar para mim as sílabas que formam essa imagem. Por exemplo, colete, co-le-te. C com O, co. L com E, le. T com E, te. Colete. Então, essas são as sílabas que você vai pintar formando a palavra colete. E vai fazer assim com as demais imagens, tá bom? Feito isso, pintando todas as sílabas das figuras, vocês vão escrever os nomes que você formou. Então, colete, cadeira, todas as sílabas que você pintou dessas figuras, vocês vão escrever na página final aí do nosso livro, tá bom? Da página 9 de atividade de português. Nós iríamos fazer hoje a página 10, só que acabou ficando corrido o nosso dia, não conseguimos realizar em sala, tá? Nós vamos deixar essa atividade da página 10 para fazermos amanhã, combinado? Então eu vou sair um pouquinho e quando eu voltar, vou voltar com a disciplina de ciências. Então já prepare aí seu livrinho de ciências na página 2, que hoje é o nosso primeiro dia aí, falando um pouquinho do nosso livro de ciências, tá bom? Voltei aqui com o nosso livrinho de ciências para a gente falar hoje um pouquinho sobre os seres vivos, né? Nós estamos iniciando aí o nosso livro, são novos conteúdos, muita coisa nova que a gente vai ver, muitas atividades legais para realizar. E essa aqui foi bem bacana que a gente realizou em sala, tá? Nós fizemos uma roda de conversa, conversamos primeiro para saber o que é ser vivo, quais são os seres vivos, para depois nós dar início à nossa atividade na folha e no caderninho de desenho. Então, os seres vivos nós vamos falar hoje, tá bom? Observe essa obra de arte criada por um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, que se inspirou em cenas de sua própria infância. Então, Cândido Portinari, ele é um pintor que ele faz obras, né? Faz quadros, aí desenhos, e ele fez um pensando na sua infância. Então, ele fez um desenho aí para representar a sua infância. E essa imagem que nós temos aí na nossa primeira parte do nosso livro de ciências, tá vendo? E o que vocês encontram nessa imagem? O que vocês reconhecem nessa imagem? Ele está fazendo uma brincadeira com os colegas dele, né? Com os amiguinhos, que era uma brincadeira que provavelmente ele fazia na infância dele, que é pulando carniça. Você já conhece? Já viu essa brincadeira? Conhece essa brincadeira? Eu conheço como pulando sela, em que é uma brincadeira que uma criança fica agachada e a outra tem que pular por cima dela. Papai e a mamãe também devem conhecer por esse nome, pulando sela. As crianças aqui na sala falando que era pulando cavalo, era uma brincadeira diferente, com outro nome, só que é a mesma brincadeira. Então pode ser que você conheça essa brincadeira com outro nome, tá? O Cândido Portinari, ele conhecia essa brincadeira e brincava dessa brincadeira chamando ela de pulando carniça. Então, vamos identificar aí, vocês vão olhar essa imagem e vocês vão identificar para mim aí algumas coisas que eu vou perguntar para você aqui. O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Além das crianças brincando aí de pulando carniça, o que mais tem nessa imagem? Observe essa imagem e fale aí tudo que você está vendo dentro dessa imagem. Depois eu quero que você identifique para mim quais são os seres vivos que estão dentro dessa imagem. Lembrando que seres vivos é tudo aquilo que tem vida, é tudo aquilo que precisa de alimento para sobreviver. É tudo aquilo que nasce, que cresce, que reproduz e que um dia vai morrer. Então, as árvores são seres vivos? Sim, porque elas têm vida, né? Elas nascem, elas crescem, elas dão flores, frutos e no momento da vida elas vão morrer. Elas se alimentam? Sim, do quê? De água, de luz, do sol, do ar, do vento, né? E de cuidados. Nós somos seres vivos? Somos, porque nós nascemos, crescemos, ficamos na nossa vida adulta e envelhecemos e um dia iremos morrer. Nós nos alimentamos? Sim, diferente da árvore, o nosso alimento é o quê? O arroz, o feijão, a comida em geral, a água que bebemos, né? Então, os animais são seres vivos? Sim, porque também eles têm vida, né? Eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem também e no momento da vida também eles vão morrer. Eles se alimentam? Sim, ou da ração ou da comida nossa mesmo do ser humano, né?
e de água também. Então, os seres vivos é tudo aquilo que tem vida, é tudo aquilo que nasce, que vai crescer e vai se reproduzir. Por exemplo, essa lousa aqui atrás de mim, ela é um ser vivo? Não, né? Ela não é um ser vivo, porque ela não se alimenta, ela não tem vida. Ela é apenas uma madeira, um objeto. A cadeira, a mesa, o carro, a televisão são seres vivos? Também não, porque eles não nascem, não crescem, não se reproduzem, e não precisam do alimento, né? De água, de luz, não respiram, né? Então não são seres vivos, né? São apenas objetos feitos com materiais aí. Madeira, ferro. Então, ser vivo é tudo aquilo ali, tudo que nasce, que cresce, que reproduz e que um dia vai morrer, né? Tudo que se alimenta, né? O que tem vida, o que respira, tá bom? Na nossa página 3 aí, falando um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Então, temos aí algumas imagens aí, né? Temos um textinho aí na obra de Cândido Portinari, você pode observar uma paisagem rural com crianças brincando, próximo à natureza. As crianças, os cavalos e as plantas são seres vivos. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. Elas nascem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Esse conjunto de etapas que ocorre durante a vida dos seres vivos é chamado de ciclo vital, que é o ciclo da vida, né, que todo ser vivo tem. Aí nós temos a imagem aí de uma fase de vida de um galo, em que ele começa como um ovo, né, que a galinha bota esse ovo. Quando o ovo quebra, dentro dele tem um pintinho. Na terceira imagem, o pintinho aí já bonitinho, todo peludinho, porque na primeira imagem não tá muito bonito, tá todo feinho, né, sem pelinho. Na terceira ele já tá todo amarelinho, bem bonitinho. E ele se torna um galo aí de 50 centímetros. Então, imagina um galo de 50 centímetros, pegue a sua régua e veja o que é 50 centímetros, né? Pegue um objeto dentro de casa que possa medir 50 centímetros. A régua, ela tem 30. Você pode acrescentar mais 20 centímetros aí para ter mais ou menos uma noção do que é 50 centímetros. Então, o galo com 50 centímetros, mais ou menos isso aqui, ele saiu de dentro de um ovo. Um ovinho, aquele ovo que tem na cozinha ali que a gente come, tá vendo? Saiu dentro daquele ovo. Então, ele cresceu, né? Ele nasceu, ele cresceu, ele reproduziu aí, cresceu, formando um galo. E depois embaixo aí nós temos aí, falando um pouquinho sobre o ciclo de vida da borboleta. Os animais passam por várias fases e mudanças do seu ciclo vital. Alguns, como seres vivos, passam por mudanças simples, pois já nascem semelhante aos adultos, que somos nós, né? Os seres humanos que nascem parecendo um adulto já, com pernas, braços, cabeça, ouvido, só que pequenininho. E conforme o tempo vai passando, nós vamos crescendo e nos tornando adultos, né? Crianças e adultos. Outras, no entanto, passam por várias transformações até chegar à sua fase adulta. Esse processo é conhecido como metamorfose, que ocorre com alguns insetos, peixes, sapos e rãs. Então, a metamorfose, ela tá dizendo aí que são as mudanças que ocorrem desde o nascimento até a evolução. E normalmente acontece com os insetos, com os bichos, e temos aí a borboleta, que a borboleta ela nasce de um ovo, ela sai de dentro desse ovo como um largato, ela se transforma num largato, cria o seu casulo, até ela se transformar no processo aí da borboleta, né? Então, nós temos toda a fase aqui da borboleta até ela chegar, essa borboleta linda que nós conhecemos aí, de asinhas bonitas. Então, ela não nasce como borboleta, ela nasce como uma largata, né? Uma minhoquinha aí, uma largata. Olha que diferença. Até chegar à sua fase aí de borboleta, tá bom? Então, isso chama-se metamorfose. Quando ela passa por várias fases ao longo da sua vida, do seu ciclo, para se transformar no seu ciclo final lá, que no caso é a borboleta. Diferente de nós, que temos o ciclo vital aí, né? Que nascemos já como adultos, né? Só que pequenininhos, sendo bebês. E quando a gente vai crescendo, a única mudança que vai acontecendo com a gente é que a gente cresce, vai ficando adulto, né? Criança, adulto, mas nós já nascemos com os 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 orelhas, tá bom? Na nossa página 4 aí do nosso livro também está falando uma das características dos seres vivos, é a capacidade de se reproduzir. Por meio da reprodução, eles dão origem a descendentes. Assim, podemos dizer que os seres vivos nascem de outros seres vivos. Então, uma outra capacidade aí, uma outra característica do ser vivo é essa, é de reproduzir. Então, a mulher, a mãe, né? A mulher, quando ela cresce, ela se torna mulher, ela reproduz. Como ela reproduz? Ela tendo outros filhos, né?
Algumas mamães aí têm 2 de uma vez, 3, apenas um. Então é a reprodução. Com os animais acontece a mesma coisa. Temos um exemplo aí do porco, né? Que o ser vivo ele tem a capacidade de reprodução. Então tem uma imagem do porquinho aí com diversos porquinhos, né? Que são seus filhotes. Os cachorros também é um bom exemplo. Eu até citei na sala de aula que eu tinha um cachorro quando era do tamanho de vocês, que eu lembro, bem pequenininha, mas eu lembro que quando ele teve cria, que ele teve os filhotinhos dele, nasceram 10 cachorrinhos de uma vez só. Então essa cachorrinha ela teve 10 filhotes. Então o ser vivo ela tem essa capacidade, né, de crescer, e quando ela chega na sua idade adulta, na sua fase adulta, ela pode reproduzir. Então, os animais tendo outros animais, e o ser humano, né, a mulher, tendo outros filhos, tá bom? Aí, os seres vivos precisam de energia para viver. Eles obtêm energia por meio da alimentação. Além de se alimentar, os seres vivos precisam respirar. Então, nós, seres vivos, plantas, o ser vivo, nós, seres humanos, os animais, todos precisamos de alimentação, precisamos do alimento para sobreviver, porque sem o alimento, sem a água, sem a luz, nós não conseguimos viver, né? Então é essencial a alimentação para que possamos sobreviver, tá bom? E para finalizar aí a nossa atividade na página 4, tá falando um pouquinho sobre o tempo de vida dos seres vivos, que é bastante variável. Então, alguns insetos, como os mosquitos e as moscas, vivem de uma semana a um mês. Então, o mosquitinho, sabe que a gente vê voando, a mosca? Ela vive de uma semana, que são 7 dias, a um mês, que é entre 30 e 31 dias. Então, o mosquito, ele vive entre 7 dias a 30 e 31 dias, que é um mês, tá bom? Então, de uma semana a um mês. Aí nós temos também a tartaruga marinha, que é a imagem que está no nosso livro aí. A tartaruga marinha, ela pode viver mais de 100 anos. Olha lá, diferente do mosquito que vive apenas 7 dias, a tartaruga marinha ela pode viver 100 anos, que é muito tempo, são muitos anos. E as árvores também, que é um outro ser vivo, que ela pode, temos o exemplo da jequitibá rosa, que ela pode viver, ela pode ter mais de 10 mil anos, então vai muito mais até do que a tartaruga marinha que vive 100 anos. A árvore ela pode viver até mais de 10 mil anos, então são muito tempo. Então o ciclo de vida, de existência dos seres vivos, dos seres humanos, são bem diferentes, né? Nós, às vezes, chegamos aí até os 100 anos, né? Próximo aí da tartaruga marinha. O mosquito, 7 dias. Uma árvore, 10 mil anos. Então, o tempo de vida é bastante variado para vários tipos, tá bom? Para vários seres vivos aí. Para finalizar nossa atividade, no caderno de desenho de vocês, eu quero que vocês escolham para mim aí, vocês vão colocar lá nossa atividade de ciências, vocês vão escrever as etapas de vida de um ser vivo. Então, escrevam lá, ciências, etapas de vida de um ser vivo. E ali vocês vão escolher um ser vivo para vocês colocar as fases dele. Pode ser do que vimos aqui ou pode ser de outro, tá bom? Então pode ser do pintinho que nós vimos, pode ser a fase da borboleta, pode ser a fase do ser humano, uma mulher gestante tendo seu filho. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as fases de vida. Se for uma árvore, vocês vão colocar a semente, a raiz, né? Todo o processo até ela virar uma árvore com flores e frutos. Se for um ser humano, vocês vão fazer uma mulher gestante, né? Com a barriguinha grande, depois o bebê, a criança, adulto e já um idoso. Então, vocês vão fazer para mim as fases, as etapas de vida de um ser vivo, tá? Então, escolha o seu ser vivo que você quer representar e desenhe no seu caderno de desenho todas essas fases, tá bom? Essa foi a nossa atividade de ciências, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou na agenda Edu, mandem mensagem para mim para que eu possa atender vocês, tá bom? Um beijo, crianças, estou com saudade de vocês e até amanhã na nossa próxima aula. Tchau!